Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a paz do Altíssimo abençoe a vida de todos. Preparei esse estudo aqui para que você possa meditar. É um estudo bem interessante, embora é um estudo grande, parece, né? Mas eu vou ser bem objetivo nele para que ele não demore. Eu quero falar sobre a parábola dos dois filhos que o Messias ele comenta em Mateus 21, do verso 28 a 31. Mas eu quero comparar esta parábola com as sombras da velha aliança. Você vai ficar admirado em ver como tudo se completa. Inclusive essa parábola que está em Mateus 21, deixa eu entrar aqui rapidamente no aplicativo da Bíblia. Eu até deixei já separado aqui, ó. Mateus 21, do verso 28 ao 32. Você vai ficar admirado em ver como que tudo se encaixa e como que aqui nessa parábola o próprio Messias ele dá uma deixa para os líderes religiosos, mostrando que isso que ele estava falando não é algo novo. Eles tinham isso na Torá, eles tinham isso na velha aliança, tudo escrito, mas como estavam cegos não conseguiam enxergar. Coisa que o Paulo enxergou e eu vou comentar daqui a pouco. Paulo, como deu ouvido à voz do Espírito, ele pôde enxergar aquilo que a maioria das pessoas lá em Israel não estava enxergando. Por isso que o Messias os chamava de cegos, porque foram guiados por guias cegos, guias que não passavam isso para o povo, e o povo ficava perdido. É o mesmo, infelizmente, que acontece hoje. Muitas pessoas seguindo líderes religiosos que não traz luz ao entendimento delas sobre as Escrituras, mas sim utilizam as Escrituras para seu benefício próprio, para assinar aquilo que muitas das vezes se quer falar. É o mesmo que os líderes religiosos faziam na época em que o Messias esteve na terra, né? O próprio Messias disse que eles estavam assentados na cadeira de Moisés, ou seja, estavam passando ordem para o povo como sendo Moisés que tivesse dado, mas na verdade eles estavam distorcendo as palavras de Moisés, né? Assim como também hoje muitas pessoas utilizam o Messias, utilizam a palavra do Pai para dar aval às suas campanhas, para arrecadar dinheiro. Eles usam as palavras do Messias para dar aval às suas reuniões, né, que eles fazem, mas tudo fora de contexto, trazendo ali a assinatura do Pai como autorizando, mas de verdade eles estão se assentando em uma cadeira que não é a deles, né? Eles estão se assentando na cadeira hoje do Espírito Santo, porque a função de falar com o povo hoje é do Espírito, mas o povo tem sido guiados por homens porque não compreendem isso na Escritura. Mas vamos lá, para não me alongar, é o seguinte, ó. Verso 28 aqui da parábola diz o seguinte: a parábola tem como título aqui a parábola do pai e dois filhos. O pai aqui é o criador do universo, e esses dois filhos aqui, o Messias está se referindo aos filhos obedientes e aos filhos que não são obedientes. São os filhos nascidos da carne e os filhos nascidos do Espírito. Por isso que ele fala sobre dois filhos. Ó, o que vos parece? Aqui que eu acho engraçado que ele falou o que vos parece. A impressão que dá é que ele está trazendo à memória daqueles homens as histórias da velha aliança. E você vai entender o porquê. Ele continua: um homem tinha dois filhos. E chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondeu: eu vou, pai. Mas acabou não indo. Verso 30. Chegando-se então o segundo filho, falou-lhe de igual modo. Respondeu-lhe: não quero ir. Mas depois, se arrependendo, foi. Verso 31. Disse o Messias: qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Ele perguntando para os líderes religiosos. Olha que interessante. O Messias sempre usava parábolas, como eu já falei, ele falava de forma alegórica, trazendo exemplos, né? Como eu comentei já em outras mensagens, que é para que aqueles homens, vendo, não enxergassem, ouvindo, não ouvissem, né? Que é algo que o pai usou de maneira tremenda para tirar o povo de dentro de Israel, foi através dessas histórias. Eram histórias que estava clara para aqueles que tinham aplicado os talentos. Lembra que eu já gravei um áudio sobre a parábola dos talentos? Eles tinham aplicado em entender a palavra do Pai. Então, quando o Messias falava através, mesmo que fosse de parábolas, eles compreendiam que era a voz do noivo. Mas aqueles que não aplicaram os talentos e enterraram, não exercitaram em conhecer mais sobre as coisas do Pai, essas pessoas não compreendiam, e aí o Messias até os comparou como cegos, surdos, né, mudos, porque não tinham os ouvidos circuncidados, né, estavam incircuncisos. Então vamos lá, verso 31, né? Então o Messias fez a pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Lembre-se, o primeiro prometeu que iria cuidar, né,
Deixa aqui, da vinha. O primeiro disse que iria cuidar da vinha. E não foi. O segundo disse que não iria, mas se arrependeu e acabou indo. E a pergunta dele é sobre isso. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Então os líderes religiosos responderam: o segundo. Olha como que eles sabiam o que o Pai queria. O segundo foi o que fez a vontade do Pai. Porque mesmo dizendo que não ia, mas acabou indo. Porque o objetivo era ir, né? Esse era o foco. E o segundo é quem foi. E aí disse-lhes então o Messias: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino dos céus. O que ele está querendo dizer? Que muitos publicanos e meretrizes, e quando falar publicano e meretrizes, não está denegrindo, não está chamando, por exemplo, de prostituta no sentido literal. Está chamando de prostituta aqui as pessoas que não tinham a verdade pura do Pai, estavam prostituídos. Os publicanos também eram pessoas que estavam distantes da verdade. A verdade do Pai foi dada a Israel, o pão foi dado para Israel. Né? Mas esse pão foi fermentado, foi dissipado. O pão também o Messias chama de bens, né, do Pai, lá na parábola dos mordomos. E lá está escrito que aqueles mordomos dissiparam o bem, ou seja, fizeram-se perder, né? Então este pão ficou tudo diluído, migalha, é o que ele fala na parábola do rico e do Lázaro, se tornou migalha. E o povo, quando come da migalha, fica doente, é óbvio. Só que aqui diz que muitos publicanos e meretrizes, que eram pessoas que não tinham a verdade do Pai, que estavam distantes, essas pessoas precederiam o reino. Por quê? De acordo com a parábola, porque iriam fazer algo pelo reino. Coisa que aqueles que prometeram fazer não fizeram. O Messias está deixando claro aqui para aqueles líderes religiosos que eles não estavam fazendo a vontade do Pai, né? Então, concluindo, ele fala aqui no verso 32: João veio a vós no caminho da justiça e não lhe deste crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para credes nele. Olha que interessante. Então ele está falando que o fato dos publicanos e das meretrizes estarem dando crédito ao que João falava, provava que eles entrariam no reino. E esse entrar no reino, gente, não é lá no futuro, é de imediato. Você entrar no reino, é você nascer de novo, se tornar uma pessoa espiritual. E aí você começa a ouvir a voz do Pai, praticar a sua vontade, e aí você vai se limpando. Então essa prostituta, esse publicano, com certeza, ao darem crédito ao que o João falava, e o que João falava? João ensinava as pessoas a repartir o que elas tinham. Lá em Lucas ele fala, né, Lucas 4, se não me engano, ele fala de, se tiver comida sobrando, reparto com o faminto, não cobre além do que é devido. Então você vê que as meretrizes e os publicanos estavam dando crédito ao que João falava e com certeza estavam praticando. Por isso que o Messias diz que eles precederiam o reino, né? Entrariam no reino antes do que esses homens. Só que o que eu quero chamar a atenção, o que eu quero falar é sobre as sombras, rapidamente aqui, que é as sombras que eu separei. Eu até fiz esse escrito aqui para ficar claro para você até pesquisar aí na sua casa. Eu vou ser rápido aqui. Olha só que interessante. Ele falou na parábola de dois filhos. Um é o obediente e o outro é o desobediente. No caso, ele usa o desobediente como o primeiro. Por que desobediente? Nós podemos comparar que é aquele que ouve a voz da carne. Ele não ouve a voz do Espírito. O que ouve a voz da carne são os seus próprios desejos. Paulo fala em Gálatas 5 sobre isso. Eles estão longe do Pai. Estão praticando obras que não agradam o eterno Criador. Aqueles que são espirituais, que nascem do Espírito, começam a ouvir a voz do Espírito e se tornam obedientes. Porque a voz do Espírito indica o caminho que deve andar. Ele se torna o seu guia, como o Messias falou em Mateus 23, quando você dá ouvido a essa voz. E o interessante é que aqui, ó, eu fiz uma comparação. Do lado aqui, do lado esquerdo, na tela, está as pessoas que, vamos dizer assim, podemos dizer que as sombras deixam claro que eram os carnais. E do lado direito, aqui da tela, está as pessoas que a Escritura chama de espiritual. Tanto pessoas quanto também cerimônias que aconteciam na Velha Aliança e tudo mais. Eu separei algumas coisas, olha que interessante. Adão, Gênesis 1, 26, ali fala da criação dele, só que nós sabemos que ele caiu para a carne, se tornou carnal. Através dele, a humanidade toda, não toda, né? Porque sabemos que na Velha Aliança
apesar de que as escrituras mesmo diz toda, mas eu creio que toda é porque eu penso que é na sua grande maioria, porque sabemos que na velha aliança existiram pessoas justas, né, como Noé, como o caso de Abel, como o caso de Abraão, pessoas que o pai se mantinha contato. Se o pai tinha contato com essas pessoas e o pai era espírito, é sinal que essas pessoas também tinham o espiritual delas ainda ativo, né? Não estava 100% pagã, 100% desligada do pai. Então você percebe que existe um pouco de contradição nisso, mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre a questão de que Adão deu ocasião para a carne, se tornou carnal e com isso o espírito do pai se afastou dele. Não estava mais no seu entendimento. Então ele dava ocasião para a carne, né? Aí em Lucas 1, verso 30 e 31, e também em Mateus 3,17, fala ali sobre o nascimento do Messias, em Lucas 1, e Mateus 3 fala sobre o seu batismo, que é onde o pai diz, este é meu filho em quem me comprazo. E engraçado que lá em Hebreus 1, 2, 3, Paulo fala que a ninguém o pai chamou de filho antes do Messias. O Messias foi o primeiro a ser chamado de filho. Então isso demonstra que ele é aquele que nasce da mulher amada do pai, que é a Nova Jerusalém, que é a do alto, né, a Jerusalém do alto, aquela que foi prometida a Abraão, que daria muitos filhos, né, é o filho da promessa. Então no Messias começa então a nascer o filho da promessa. Qual promessa? A promessa de se salvar, a promessa da vida eterna, né? Essa promessa que foi feita a Abraão se cumpre no Messias, e ele sendo o primeiro filho gerado do Espírito, porque sabemos que o nome Messias é justamente isso, alguém que está cheio do Espírito Santo, está ungido, consagrado. Então ele está consagrado em si. Então ele foi o primeiro. E depois dele, todos os que creem nas suas palavras também se salvam, passam a receber esse mesmo Espírito que nele estava, por isso que a Bíblia chama de co-herdeiro, passamos a herdar aquilo que estava nele, que era o Espírito do Pai, porque essa era a sua riqueza, por isso que fala de herança, herança está se falando de riqueza, e a maior riqueza que o Messias tinha nele era o Espírito do Pai, né, que falava por ele, só que só foi dado ao restante da humanidade, após o Messias colocar fim à era carnal no seu corpo, como Paulo fala em Romanos 7, e ali então as pessoas estavam livres agora para se casar com o Espírito do Pai. O casamento então acontece após a morte do Messias no corpo, né? Romanos 7, Paulo fala isso de forma linda e maravilhosa. Leia o comecinho de Romanos 7 que você vai entender. Inclusive lá fala que quem se casasse agora com o Espírito Santo e se envolvesse com práticas carnais, que é o marido lei, né? Que é a era física, a era visível, estaria em adultério. Então ele fala, para se casar você tem que decidir, ou fica de um lado ou fica do outro. Por isso que eu fiz essa separação. E tem que seguir essa linha de raciocínio. Eu até gravei no canal a mensagem Como Ler a Bíblia, de que a Bíblia ela se separa em duas etapas, era da carne e era do Espírito. Por isso que o Messias justamente ele fala sobre dois filhos, porque existe o filho que é escravo, que é o povo da velha aliança, que tinha a lei na pedra e que tinha que cumprir a ferro e fogo aquela lei, eram filhos escravos, porque não tinha o Espírito do Pai em si. E existe o filho da livre, que é o que acontece na nova aliança, são pessoas que praticam a vontade do Pai, não mais por uma lei escrita na pedra, e porque tem alguém ensinando, um tutor, um rabi, não, mas é porque a pessoa na nova aliança, ela tem agora a lei do Pai no seu entendimento. Paulo fala sobre isso em Gálatas 4. Né? Então quando você entende isso, você vê que existe essa separação nítida nas escrituras dos dois filhos que o Messias está falando. Então vamos lá, Adão representando o homem carnal, aí vem Cristo e representa o homem espiritual, nascido do Espírito. Caim, Gênesis 4, verso 7, representa o homem carnal, o homem que não ouvia a voz do Pai, ouvia os seus próprios desejos e por isso não foi aceito. Né? Inclusive eu coloquei o verso 7 de Gênesis 4, você pode ir lá ouvir, que lá o Pai deixa claro
para Caim. Se ele tivesse obedecido à voz do pai, o pai teria aceito ele, se ele fosse obediente. Mas ele não foi, por isso é que o pai não aceitou o sacrifício que ele fez. E Abel já representa os nascidos do Espírito, aquelas pessoas que são guiadas pela voz, porque se ele foi obediente a quê? Ele foi obediente à voz do Espírito. Tanto é que a Escritura diz lá em Mateus 23, e é o próprio Messias que fala, que Abel morreu justamente. Então você vê que Abel não perdeu o contato com o pai, ele continuou ouvindo a voz do pai e foi colocado o seu nome entre as pessoas que morreram de forma justa na velha aliança. Olha que maravilha, então é sombra de um filho. E o engraçado é que Caim é o primeiro filho, né, de Adão e Eva. E Abel é o segundo. Então você vê que a sombra, assim como Adão foi o primeiro e Cristo o segundo, Caim foi o primeiro e Abel foi o segundo. E quem foi aceito? Foi Abel pelo pai, o segundo filho. Sempre. As sombras deixou claro isso para os líderes religiosos, mas eles estavam cegos e não viam. Por isso que o Messias lá, ele começa a parábola falando: o que vos parece? Porque tudo estava nas Escrituras, mas eles não tinham mais essa compreensão, porque enterraram o talento, né? A riqueza do pai, que é a sua palavra. Então, aí, passado a história de Caim e Abel, aí vem Abraão, né? E Abraão, ele também gera 2 filhos. Olha que interessante, sempre as sombras são claras. Eu já falei muito sobre isso em outros áudios, mas eu resolvi aqui fazer um resumo, bem resumido para você. E Ismael é o primeiro filho de Abraão. Em Paulo fala em Gálatas 4, do verso 22 ao 31 sobre isso. Ismael foi o primeiro filho de Abraão. Só que esse Ismael foi gerado com a escrava, com Agar, né? Esse filho não foi permitido ficar com Isaac, que é o filho da promessa. Ismael não foi permitido. O pai pediu para que Abraão mandasse Ismael embora. Por quê? Porque o filho da escrava não pode participar da mesma ceia em que Isaac participa. E Isaac, ele é uma sombra dos filhos nascidos do Espírito, dos filhos da mulher livre. Olha que fantástico que é isso. Então você vê que o segundo filho foi o aceito. Aí vem depois disso, Isaac se casa com Rebeca e vem Esaú e Jacó. Gênesis 25, verso 25. Engraçado que eu até coloquei o verso para você ir lá e para você ler. Lá fala que Esaú foi o primeiro filho a nascer de Rebeca. Jacó foi o segundo. Só que eu te pergunto, o que aconteceu na história? Jacó vendeu a primogenitura, Esaú vendeu a primogenitura para Jacó. Ou seja, Jacó, ele acabou se tornando, mesmo nascendo em segundo, ele se tornou o preferido do pai, porque Esaú vendeu a primogenitura. E Esaú vendendo a primogenitura por um prato de lentilha representa o povo de Israel lá, nascido da escrava, da carne, que entregou de mão beijada o pão da vida ao povo que não merecia, que é o povo pagão, o povo gentil, porque sabemos que depois, de fato, o Messias, o pão da vida, foi dado para os gentios. Então, essa venda da primogenitura para Jacó é sombra justamente do que o Messias falou lá, das prostitutas precedendo o reino. Olha que coisa maravilhosa. As prostitutas que não tinham acesso ao pai, que estavam prostituídos pelo engano, tiveram acesso ao reino primeiro do que aqueles que foram chamados. Por quê? Porque aqueles que foram chamados venderam a primogenitura para aquele povo que não tinha a palavra do pai. Continuando. Então você entendeu, né? Esaú, primeiro filho, Jacó, o segundo. Quem é que foi aceito? Recebeu a primogenitura? Jacó. Aí o primeiro filho, que representa o filho carnal, desobediente, ficou de fora. Aí vem José, Gênesis 37. José é o filho de Raquel, a mulher amada de Jacó. Você vê que os irmãos, todos deles, o pai não tinha um carinho maior. Mas José, filho da mulher amada, o pai teve. E José foi o penúltimo filho de Jacó. Isso que eu achei interessante, dando uma pesquisada. Os outros filhos tinham nascido tudo antes. E os outros filhos eram tudo filho das escravas. Mas você vê que o filho que Jacó amou foi José. E o mais interessante é que Rúben, que é o primeiro filho de Jacó, que merecia ali a primogenitura, por lei ele merecia,
ele não recebeu a primogenitura. E quem foi receber a primogenitura foi os filhos de José. Olha que interessante, mostrando que o filho da mulher amada é que é o aceito pelo pai, e não o filho das escravas. E Paulo deixa claro em Gálatas 4 que o filho da escrava é o filho da Jerusalém terrena. Então olha que interessante isso, José foi o filho amado. E o mais interessante que eu notei também é que Raquel não gerou só José para Jacó, gerou também Benjamim. E Benjamim é a tribo de Paulo. Lembra-se que Paulo foi o apóstolo chamado para pregar aos gentios? Então você vê que da mulher amada de Jacó nasceu José, que foi o filho amado, ao qual ele deu a túnica lá para José, mostrando que ele era o filho predileto de José. Inclusive, eu já falei no canal que essa túnica é a sombra das vestes nupciais, que depois o pai promete a todos aqueles que são fiéis à sua palavra, que participam das bodas, que larga pai e mãe para buscar o pai em espírito, porque participar das bodas, já comentei em outros áudios, é você buscar o pai em espírito, fato que o sistema joga lá para frente, mas não é. Se a humanidade participasse das bodas, que é buscar o pai no seu próprio entendimento, nós estaríamos vivendo no paraíso de novo. O problema é que esses líderes que estão aí hoje, e que deturpam a palavra, o povo não entender isso, eles estão pegando para si o reino do pai, lucrando com o reino do pai. Mas o Messias deixou claro em Lucas 16, que se nós empregarmos forças e sairmos das garras desses homens e buscarmos o pai em espírito, nós entramos no reino, passamos a participar do seu banquete. Isso é lindo e maravilhoso. Então vamos lá. Aí só concluindo essa questão de Benjamim, que Paulo é da tribo de Benjamim, né? O homem chamado para pregar aos gentios. Que maravilha que é entender isso. Tem a história de Penina, 1 Samuel 1, que Penina era a mulher ao qual Eucana se relacionava, e Ana também. E você vê que a Penina, ela era escrava de Eucana, ela tinha muitos filhos com Eucana, já Ana não tinha. Inclusive Penina tirava sarro de Ana. Só que você vê que o pai deu um filho para Ana, que era estéril, e o filho dela é quem serviu no templo, que é sombra dos nascidos do Espírito, que quando nascem do Espírito servem ao Pai no templo. Qual templo? No entendimento. Porque o templo do Pai na Nova Aliança não é mais o de tendas feitos por peles de animais, é o entendimento. Inclusive em Hebreus 8, Paulo fala sobre isso, que o Pai, agora as suas leis, o seu pão da vida, o seu cajado está agora no nosso entendimento. Inclusive somos sacerdotes por causa disso, porque temos acesso agora ao Pai diretamente. Por isso que o filho de Ana, Samuel, foi servir no templo. Inclusive lá diz que ela deixou ele lá, né, no templo, para servir 24 horas no templo. Isso é sombra dos nascidos do Espírito, que passa a buscar o Pai 24 horas no seu entendimento. Por isso que o próprio Messias diz que a minha casa será chamada casa de oração. É cumprimento a tudo isso. Ou seja, as pessoas que nascem do Espírito passam a buscar o Pai 24 horas no seu entendimento, assim como lá a sombra de Samuel, que for servir no templo, e aí você se torna casa de oração. Você não precisa mais ficar com hora marcada para buscar o Pai, você está conectado com Ele 24 horas por dia. Isso é lindo e é maravilhoso, gente. Aí tem a questão da entrada na terra de Canaã, Josué 1, que em Hebreus 13, verso 14, Paulo fala que lá não era a terra prometida. A terra prometida é a Jerusalém celestial, onde temos pátria firmada lá e não aqui nessa terra. Olha que interessante, inclusive se lá a Jerusalém terrena fosse a terra prometida de verdade, não haveria necessidade do Messias ter vindo e nos prometido, né, uma moradia nas regiões celestes. Por quê? Lá foi sombra, né, e lá desde quando o povo sai do Egito e o povo caminha com eles pelo deserto até entrar na terra prometida, é sombra do Messias tirando a humanidade do mundo, da era carnal, quando ele se entrega ali no madeiro e ele cumpre o plano do Pai de salvação, e através disso todos os que creem nele e passam a ouvir a sua voz e praticar a sua vontade, abandonam os desejos carnais, que é sombra do Egito, são circuncidados no ouvido, que é sombra de quando o Pai passa o sangue nos umbrais da porta lá na velha aliança, são circuncidados no ouvido, porque lá era a porta das tendas, e a porta da nossa tenda na nova aliança é o nosso ouvido. Então
somos circuncidados no ouvido para quê? Para que a morte não entre, para que o fermento não entre, para que o engano que mata a alma não entre. E aí eu faço jus à mensagem que eu gravei sobre sermos simples como a pomba e prudentes como a serpente. Porque quando somos batizados pelo Espírito do Pai e recebemos o seu sangue na nossa porta para não morrermos através dos fermentos dos cães, dos lobos, nós nos tornamos prudentes como a pomba e também simples como a pomba e prudentes como a serpente, para não perdermos a salvação. Isso é maravilhoso. Então Paulo deixa claro em Hebreus 13 que a nova Jerusalém é de fato a terra prometida e não aquela que o povo de Israel conquistou ali. Lá era sombra. Aí vem a questão do tabernáculo. Êxodo 25, é levantado o tabernáculo. E Paulo fala em 1 Coríntios 6, do verso 19 ao 20, que nós somos a morada do Espírito Santo na nova aliança. Então, na velha aliança, o Espírito Santo não habitava as pessoas, ele habitava no tabernáculo, na arca, né, que era a presença do Pai. Já na nova aliança, a presença do Pai está em nós através do seu Espírito, e isso foi conquistado através da vinda do justo, do Messias. Por isso que é lindo e maravilhoso você entender as sombras, como foi, como é. Então, na nova aliança, aquela festa do tabernáculo que existia lá, aquele ritual anual que eles faziam, na nova aliança, isso não existe mais. Por quê? Porque através do Messias, cumprindo, não sei se é 1 Samuel capítulo 7 ou 2 Samuel capítulo 7, ali se cumpre que o Messias comprou para o Pai o seu verdadeiro tempo, que somos nós. Por isso que não existe mais festa dos tabernáculos, porque a festa dos tabernáculos que acontecia na velha aliança era a sombra do eterno Criador podendo habitar o seu verdadeiro templo, que é o ser humano, coisa que na velha aliança ele não habitava, porque o ser humano estava em trevas. Por isso que o Messias vem sendo a luz no meio das trevas, e através da luz dele, que é a sua palavra, quem a ouve e a pratica passa a ser morada do Altíssimo, é comprado para ser o seu templo e recebe então a presença do Pai, não precisando mais de festa, tabernáculos, nada disso. Na velha aliança, o povo na velha aliança, eles eram noivos do Messias. Êxodo 34, 27 e 28. Por isso que fala velha aliança. Existia uma aliança na velha aliança, no Antigo Testamento. Essa aliança que o Pai fez era como se fosse uma aliança de noivado, onde eles não tinham um contato de intimidade com o Pai, mas deveriam respeitá-lo como noivo, né? E essa noiva, mostrando que ela não foi fiel ao noivo, quando vem o Messias ali, que é a representação do noivo, ele a nega, né? Ele repudia ela, como ele diz em Lucas 16, que em caso de adultério o noivo pode separar de sua noiva. Ele repudia então a Israel terrena para se casar agora com quem? Com o segundo filho, com as prostitutas, com a meretriz, com aqueles que as bodas foi disponibilizada, como está escrito em Lucas 14 e também em Mateus 22, que são cegos, coxos, mancos, que é o povo pagão, o povo gentil, o povo que não prometeu que iria cuidar de vinha nenhuma, mas o Pai percebeu, como por exemplo em Cornélio em Atos 10, que eles estavam fazendo mais do que aqueles que prometeram. Então o Pai resolveu dar o seu banquete para aqueles que eram tão criticados, mas foram filhos que surpreendeu o Criador do universo. E nas sombras isso fica claro, que o próprio Pai estava deixando óbvio e claro que ele aceitaria o segundo filho e não o primeiro, como foi o caso de Cristo, como foi o caso de Abel, de Isaac, de Jacó, de José, de Samuel através de Ana, né? Também a questão da Canaã celestial. O segundo filho é o que recebe a morada do Espírito Santo. Os que não aceitam a palavra do Messias não recebem a presença do Espírito Santo e, infelizmente, cumprindo Mateus 3, acabam sendo queimados, né? Não aceitam o batismo do Espírito, então vão receber o batismo do fogo. Então, só concluindo, na velha aliança eles eram noivos, e aí vem o Messias e acaba com esse noivado, porque a noiva estava toda prostituída, e ele então firma uma nova aliança. Aí vem a nova aliança, que é o Novo Testamento, e nesse Novo Testamento as cláusulas são muito mais leves do que na velha. Na velha aliança existiam muitas regras para a noiva, né, não se perder, e aí o pai até chama os líderes religiosos de pai e mãe dessa noiva para cuidar dela. Quando o Messias vem, ele viu que aqueles homens fizeram um serviço muito mal feito, foram mordomos infiéis. Então ele firma uma nova aliança, e agora para entrar nessa nova aliança e fazer parte dela, basta você cumprir o mandamento, que é amar o Pai sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não existe mais aquele cerimonial, aquelas liturgias, aquelas tradições, porque na nova aliança
o Pai se manifestou, né, através da palavra dele, então o povo já tem um caminho a seguir. E quem segue esse caminho que ele ensinou, encontra a vida, encontra a paz. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem cumpre as suas palavras, ama o próximo, busca amar a quem vê, para que ame também a quem não se vê, como ele disse, né? Então quando você cumpre isso, você está caminhando pelo caminho da salvação, que ele disse, que veio trazer. E isso é maravilhoso. E aí na nova aliança, como existe esse contato do Espírito Santo conosco, então a nova aliança ela é um casamento que o Pai faz com o povo. Quem ouve a sua voz se relaciona com ele, abandona pai, abandona mãe e busca ele em espírito. Isso é lindo e maravilhoso. Na velha aliança, Êxodo 16 tinha o maná. Na nova aliança, João 6, lá fala que nós temos o pão da vida. Então você vê que lá era maná, nova aliança, pão da vida. Na velha aliança tinha a festa do pão asmo e também da Páscoa. Êxodo 13. Na nova aliança, nós temos a bodas. E nessas bodas, você come do pão da vida e do cordeiro, das palavras do Messias, que é buscar o Pai em espírito. Lucas 14, do verso 16 ao 24, ali fala das bodas, que não é algo para o futuro, é algo para o presente. Você pode entrar para as bodas agora. Quando você entra para as bodas e começa a buscar o Pai de forma racional, como Paulo fala no livro de Romanos, que o Pai quer que nós o busquemos de forma racional, quando você faz isso, você então começa a nivelar a sua vida, você começa a descobrir onde estão as falhas, os erros, vai se consertando. Isso é se limpar nas vestes do cordeiro, né? Se lavar nas suas palavras. E você vai deixando de sofrer, né, de ranger os dentes, e também vai saindo das trevas, você vai começando a entender a sua vida, vai entrando para a luz. Quando você atinge a perfeição do entendimento, de compreender toda a ação do Pai, e aí você então se purificou, se tornou como a luz da aurora, foi se aperfeiçoando até se tornar perfeito. Mas isso só é possível para aqueles que entram para as bodas, que passa a buscar o Pai em espírito, no templo. Sombra de Samuel, lembra? Você serve ao Pai no templo dele, que é o nosso entendimento hoje, que não é mais um templo de pedra, não é num local com hora marcada, porque o Pai é espírito. E para buscá-lo, devemos buscar de forma espiritual, é invisível, ninguém se intromete, ninguém sabe que você está buscando o Pai, mas as pessoas tentam julgar umas às outras, falando que se não for para a igreja, você não está salvo, mas na verdade, quando você está buscando o Pai aqui dentro, mesmo que elas não estão vendo, o Pai está vendo. Isso é relacionamento, isso é intimidade. E aí, para finalizar, o dízimo, que também era uma prática da velha aliança, Deuteronômio 6:22, lá fala que o dízimo, o Pai mandava chuva, porque abrir as comportas do céu nunca foi dinheiro, sempre foi chuva. Você nunca viu dinheiro cair do céu, embora exista essa expressão, mas o que cai do céu é chuva. Então quando fala que o Pai abriria as comportas do céu para quem fosse fiel no dízimo, lá era chuva que caía sobre a plantação, e aí a plantação dava fruto, e o povo de Israel levava o dízimo então para alimentar quem? Para alimentar os levitas, que eu vou gravar uma mensagem sobre os levitas, mas esse dízimo era dado também para os pobres, para os órfãos e para as viúvas, né? Porque eles se sustentavam, se alimentavam desse dízimo, porque dízimo sempre foi alimento, nunca foi dinheiro. Não deixe colocarem na sua cabeça que dízimo é dinheiro, porque se você fizer isso, você está deturpando a sombra. A sombra é alimento. Por quê? Porque o dízimo na velha aliança, ele é sombra do agir do Pai através do Messias. Porque o Messias, lembra que ele disse que ele veio do céu, né? E lá fala que ele é água viva, né? Então o Messias, as suas palavras, ele é chuva que cai sobre a humanidade. Aqueles que bebem dessa água, assim como um fruto, quando cai a chuva, bebe daquela água e gera mais frutos ainda, assim também a palavra do Pai, quando cai sobre uma pessoa, sobre o entendimento dela, e ela recebe, ela aceita, ela começa a gerar frutos. E esses frutos que as pessoas geram através da palavra do Pai, alimenta as pessoas que não têm o Pai, que é o pobre, que é o órfão, que é a viúva, mas não fisicamente. É o pobre de espírito, aquele que não tem a presença do Pai, né? Porque o Pai é a presença que enriquece uma pessoa. Inclusive lá no Apocalipse fala, né, que as pessoas estão pobres, cegas e nuas. E lá ele fala, comprai de mim ouro refinado. Esse ouro não é fisicamente, é a sua presença que vale ouro, né? Então quando nós damos frutos, porque bebemos dessa chuva, que é a palavra do Pai, nós damos frutos para alimentar os pobres,
de espírito, os órfãos, que são pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo, como o Messias falou em Mateus 23, são guiados ainda por homens, né? Por isso não tem o Pai como seu guia. O Messias mesmo diz lá em João 14, né? Eu não vos deixarei órfão. Então você vê que ele está se referindo ao Pai, ao Espírito Santo como Pai das pessoas. Então, quando damos frutos, alimentamos também os órfãos e as viúvas, que o que é viúvo espiritualmente? É aquela pessoa que ainda serve a deuses mortos, que está casado com deuses mortos, que não se casou ainda com o Deus vivo, estão ainda debaixo de ensinamentos, e principalmente, né, inclusive naquela história da viúva, que ela leva a oferta para o templo, que era algo totalmente errado de acordo com a lei, porque a lei mandava alimentar as viúvas, cuidar das viúvas, e na passagem lá, né, do templo, lá fala que ela é que estava levando a oferta para o templo. E assim estão as pessoas em nossa época, viúvos da presença do Pai. Por isso que estão sustentando um templo de pedra, por isso que estão sustentando esses homens que se dizem chamados de Deus, que falam por Deus, quando na verdade na nova aliança o Pai não precisaria de ninguém mais para falar com ninguém, como Paulo fala em Hebreus 8, que o novo pacto, quando nós o aceitamos, não há necessidade de que ninguém fale sobre Deus para ninguém mais, porque todos o conhecerão. Hebreus capítulo 8, leia para você ver que eu não estou mentindo. Então você veja que é lindo esse entender da ação do Pai, porque nós percebemos que essas pessoas todas que estão hoje sustentando esses canais de televisão, sustentando esses templos religiosos, todas essas pessoas estão viúvas do Criador do Universo. Por quê? Porque o Pai, o Criador dos céus e da terra, como disse Paulo em Atos 17, ele não precisa de nada das nossas mãos. É Ele que nos deu todas as coisas. Sendo Ele que nos deu todas as coisas, o que Ele precisaria de nós? De nada. Apenas que nós amássemos uns aos outros. Mas provando que essas pessoas estão viúvas, elas estão sustentando esses homens que, por incrível que pareça, cada um está levando vantagem, cada um está indo pelo seu próprio caminho. Nada mudou dos falsos profetas da velha aliança, onde cada um puxava para o seu lado, né? Você veja que hoje esses panfletinhos que eles entregam na rua sempre tem o endereço da igreja para você ir. Eles não estão pregando a palavra, eles estão querendo que você vá lá para a igreja deles, para sustentar eles. Você vê que o canal de televisão, por exemplo, aos sábados, acaba um programa de uma igreja, já começa outro, acaba de outra, começa outra. Por que elas não se reúnem e fazem um programa só? Estão pregando a mesma palavra. É porque cada uma coloca o endereço da sua igreja, trazendo o povo para a sua igreja. E esse povo todo estão viúvos, estão órfãos, estão pobres, por isso que estão sustentando esses homens. Estão pobres da presença do Pai, não é riqueza financeira, porque riqueza financeira eles têm até bastante, porque estão sem alma, né? E aí conquistam o mundo e têm dinheiro para bancar esse sistema. Gente, isso é perfeito. Você que entendeu vai dar um salto de alegria por poder fazer parte do segundo grupo e não do primeiro. Que o Eterno abençoe sua vida, e eu espero que esta mensagem, esse fruto que eu estou dando, possa alimentar você que está pobre, órfão e viúvo, que você possa se enriquecer da presença do Pai, que você possa não estar mais viúvo, né? Que você possa se casar com o Espírito Santo e ter Ele como seu marido que anda a sua vida, e que você não possa ser mais órfão, que você tenha Pai para conduzir os seus passos, porque o Pai, a criança pode estar no meio de milhares de outras crianças. Quando o pai chega e grita o nome dela, ela ouve e sabe que é o pai que está chamando. Pode ter um monte de gente, o filho reconhece o pai. Ele sabe que é o pai que está falando. Por quê? Porque tem intimidade. Pai e filho têm intimidade. E é isso que o Pai quer para nós, para o ser humano. Intimidade do seu Espírito para conosco. Que o Eterno abençoe sua vida.